Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis. Lições do livro de Gênesis para hoje, né? Hoje a gente vai estar estudando 12 capítulos e não tem como separar. Os capítulos são muito interessantes e essa temática aí meio assustadora, né? Um casamento e um funeral e um casamento, né? Então, nosso desafio hoje estudar os capítulos 23 e 24 do livro de Gênesis. Você deixa a Bíblia aberta. Nós vamos fazendo aquela mesma dinâmica, né? Da primeira parte, nós vamos fazer a leitura e estudo. E no segundo momento a gente abre para perguntas, certo? Eu sei que hoje vai ter um monte de perguntas, né? Mas vamos lá. É porque tem capítulo que é inevitável, né? Não é não, Julião? Tem capítulo que... Não vou dizer nada não. Vai sair um negócio muito legal hoje. Vamos lá. Então, falando sobre esse tema, um funeral e um casamento. O que nós vamos ver em linhas gerais é que Deus ele usa vários meios para nos ensinar a confiar nele. Isso a gente sempre tem que levar em conta que Deus ele é totalmente confiável, né? Ele é fiel, mas o problema está na gente, né? Somos nós que temos que aprender a confiar nele, porque normalmente a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo e do nosso jeito, né? A gente está lendo um livro maravilhoso, né, que é o livro de Jó, né? A leitura que nós estamos fazendo, né? O livro de Jó é um dos livros mais enigmáticos que tem, e é muito interessante o livro, porque o livro ele vai trabalhar ali com o limite da sinceridade nas orações, né? Jó ali orou. A gente deveria aprender a orar que nem Jó, né? Jó, assim, rasga o coração dele diante de Deus. E alguns estudiosos dizem que Jó chega ali no limite de passar a linha para ser uma afronta a Deus. E o mais interessante do livro de Jó é que Deus não reclama de Jó. Deus reclama dos amigos de Jó, que falam um monte de coisa errada, né, com uma máscara de que é certo, mas no final das contas, né, eu estou dando spoiler porque o livro está aí já há mais de 3.000 anos, né, então não tem como você dar spoiler, né. E aí você vai ver os capítulos finais de Jó, é Deus dizendo, ó, agora vocês aí, pede para Jó interceder por vocês que eu vou quebrar o galho de vocês, viu, pela ruma de coisas que vocês falaram errado a meu respeito. E aí Jó termina orando pelos amigos, né. Então, Jó aprendeu a confiar em Deus naquela situação, né? Obviamente ninguém aqui deseja passar pelo que Jó passou, né? Mas Jó aprendeu ali a confiar em Deus, né? Naquela situação. Então Deus ele usa as diversas situações, diversas dificuldades, problemas, doenças, para que a gente aprenda a confiar nele, para que a gente aprenda a abandonar a nossa vontade e se apegar à vontade dele. Isso normalmente nunca é fácil, é sempre doloroso, mas é isso. A gente confia que Deus é bom, que Ele é misericordioso, Ele é justo, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, né? Então, nesse sentido, a gente pode confiar que aquilo que Deus tem planejado e aquilo que Deus está fazendo é para o nosso bem. Esses 2 capítulos que a gente vai estudar hoje, eles têm um relance, um vislumbre disso, né? Apesar da gente vai falar aqui de um funeral e um casamento, mas a gente tem aqui um vislumbre dessa escola que Deus usa para ensinar a gente a confiar nele, né? Então vamos começar o estudo. Eu vou fazer o seguinte, como a gente vai ler 12 capítulos, eu vou orar agora, aí eu já vou lendo e explicando
para poder a gente não... Eu deixar um bom tempo para os irmãos tirarem as dúvidas, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe nessa noite. Obrigado pelo tempo de oração que tivemos. E agora nós rogamos a Tua graça, que o Senhor nos abençoe nesse tempo de estudo da Tua palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e o nosso coração para que a Tua palavra ela nos ensine, nos repreenda, nos corrija e nos eduque para a justiça, para que possamos nos tornar aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Me ajude para que eu seja claro e fiel à Tua palavra. Repreende o mal, fica conosco, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o livro de Gênesis, como nós já temos falado, é o livro dos começos. Nós estamos aqui na segunda parte do livro, Gênesis capítulo 12 até o capítulo 50, é a segunda parte do livro. A história aqui se concentra na origem do povo de Deus a partir da história dos patriarcas. Então, essa é a ênfase inteira que a gente vai ver do capítulo 12 até o capítulo 50. Nós estudamos no capítulo passado, o capítulo 22, é um capítulo bem bonito, bem significativo, né? Nós estudamos aí e falamos sobre a prova de Abraão, né? Nós vimos e aprendemos com o capítulo 22 de Gênesis que Deus ele prova os seus filhos, né? Deus ele é quem provê salvação e Deus ele abençoa as nações. Então, a ênfase do capítulo 22, e aí isso é um pouco triste, eu até comentei no estudo passado, que boa parte das vezes que, infelizmente, quando eu fui ver uma pessoa pregando sobre o capítulo 22 do livro de Gênesis, o cara dava ênfase na fé de Abraão, dava ênfase na obediência de Isaac, dava ênfase em tudo, menos no que a ênfase que o próprio texto dá, né? Que é na fidelidade de Deus, é Deus salvando, provendo o livramento para Isaac por meio do cordeiro, né? É Deus tendo em vista a bênção das nações por meio da bênção do seu filho. Então, capítulo 22 de Gênesis, ele nos ensina, né, a partir dessa prova de Abraão, que Deus ele continua o seu processo e o seu progresso aqui na história da salvação para alcançar e salvar o seu povo, né, para que ele possa, a partir de nós, formar uma grande nação de servos que o adorem. E aqui a gente está no progresso agora. E aí nós entramos no capítulo 23 e 24. 24 é o maior capítulo de Gênesis. São 67 versos, né? É o maior capítulo de Gênesis. Mas nós temos aqui duas situações. Um funeral e depois a gente tem aqui um casamento. E por que eu resolvi trazer os dois capítulos juntos? Porque eles são a sequência da proposta do texto, porque vai ter o desfecho aqui, o final da história de Abraão, e aí abre-se o início da história de Isaac. A história de Isaac é bem curtinha, são alguns capítulos só, salvo engano, são uns 4, 5 capítulos da história de Isaac, porque a ênfase mesmo vai ser sobre a vida de Jacó, que é o grande patriarca de onde vem as 12 tribos de Israel, vem de Jacó. E Jacó terá seu nome mudado, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas o nome de Jacó é mudado. Cenas do próximo capítulo. O nome de Jacó é mudado para Israel, né? Por isso que Israel tem o nome de Israel, por causa desse fato aqui. Então, a gente vai caminhar a partir agora do capítulo 23. Então, vamos falar desse funeral, né? Vamos ler o capítulo 23? Diz assim a palavra do Senhor. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher.
Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica do extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão, de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que estavam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo, e lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim, e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4 quilos e meio de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manré, o campo da caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o terreno ao redor passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manré, que é Hebron, na terra de Canaã, e assim pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Isso aqui é muito interessante. Às vezes você lê esse texto aqui e você pensa, mas o que isso tem a ver com a história que está sendo contada aqui? Não tem nada a ver. Vamos falar de um funeral. Né? Não tem pé, não tem nem cabeça. Não, calma, meus jovens. Isso aqui tem tudo a ver com aquilo que Deus tem para nos ensinar em relação à sua promessa. Por quê? Em primeiro lugar, o que nós aprendemos com um funeral e um casamento é que o funeral, meus irmãos, ele nos ensina a confiar na promessa de Deus. Esse texto aqui parece estar totalmente deslocado, mas na verdade esse texto ele nos ensina muito sobre a nossa confiança na promessa de Deus. O que está em jogo aqui não é apenas um lugar para Abraão enterrar a sua esposa. O que está em jogo aqui é Abraão, pela primeira vez em toda a sua história, que já está se encerrando aqui, né? Provavelmente aqui, segundo eu estava lendo um comentário que eu uso, né, para escrever os nossos estudos, o Isaac estava com 31 anos de idade já, aqui, nessa ocasião. E aí, provavelmente aqui, era a ideia do seguinte: o Abraão estava conseguindo o terreno na terra que Deus lhe havia prometido, que seria dele. Então não é apenas um terreno para colocar um corpo, mas é dizer assim, olha, isso aqui agora é o começo do cumprimento da promessa do Senhor, que ele havia feito a mim. Inclusive, eu estava pesquisando hoje, né? Estava dando uma olhada na sepultura de Sara. Ainda existe, tá, irmãos?
a sepultura dos patriarcas está lá em Israel até hoje. Só que tem um detalhe, né? O lugar que está a sepultura, ele é dividido. Você tem uma parte do muro do jardim, esse arvoredo, né? Lembra que o texto citou aqui? A parte do muro do arvoredo pertence ao governo de Israel. Mas a outra parte, que é onde estão os dois túmulos, o túmulo de Abraão, que é o mesmo de Isaac e de Jacó, essa parte está dentro dos limites de uma mesquita islâmica. Então é proibida a visitação hoje. Os islâmicos proibiram. Fica dentro da cidade de Hebron, ali próximo a Jerusalém, por ali, mas hoje é proibido. Então você tem ali o túmulo realmente de Abraão e de Sara, está lá, mas é proibido a visitação. Então, o que a gente vê aqui, nesse capítulo 23, que parece um capítulo meio deslocado, porque não fala nada que Deus chegou lá e mandou o cordeiro, não fala nada que Deus passou uma chama de fogo no meio dos cadáveres dos animais, né? Essas coisas grandiosas que impressionam a gente, né? Raramente você vai ver alguém pregando no capítulo 23, né, de Gênesis. Quase a gente não vê ninguém pregando nesse capítulo 23. Mas o ponto aqui para nós é que esse capítulo ele traz para nós o cumprimento da promessa. E o fundamento do cumprimento da promessa de Deus, qual a promessa? A promessa da posse da terra, ele tem seu início quando Abraão compra esse campo para enterrar ali a sua esposa. Uma coisa que chama a nossa atenção, verso 1 e 2, é que Sara é a única mulher do Antigo Testamento que recebeu a quantidade de anos que ela viveu. É dito onde ela foi enterrada, porque ela é considerada entre os judeus a grande matriarca do povo de Israel. Então, Sara ela recebe aqui uma importância muito grande. Por isso que você tem o destaque dos anos da vida dela e o lugar onde ela morreu. Porque assim, a ênfase do texto está onde? Está no lugar da morte dela. Porque aquele lugar que foi comprado, que foi adquirido, ele faz parte do cumprimento da promessa de Deus. É Deus dizendo assim, ó, compra aquele pedaço de chão lá. Por quê? Porque essa terra eu prometi que seria sua. Como garantia, compre. E aí, presta atenção, a terra ainda não tinha sido conquistada. Abraão ali deu um passo de fé. Por isso que essa é a primeira lição que a gente aprende com esse, essa é a lição que a gente aprende com o funeral. A gente aprende a confiar na promessa de Deus. Abraão aqui deu um passo de fé. Ele comprou aquele terreno na esperança de que Deus cumpriria fielmente a sua palavra e que aquele campo que ele comprou, só um pedacinho de terra, se tornaria a nação prometida pelo Senhor. Se tornaria a terra da promessa. Então, é como se Deus dissesse assim, ó, compra um pedacinho de terra, para que você sinta um gostinho daquilo que eu vou lhe dar, daquilo que eu vou dar aos seus descendentes. Então, é nesse sentido que esse capítulo 23, esse funeral especificamente, ele aponta para nós a nossa necessidade de confiar em Deus e dar esse passo de fé. Abraão viu a nação de Israel conquistando esse território? Não. Abraão viu o tamanho, Israel teve o maior tamanho quando Salomão reinou, né? Então, Abraão viu o tamanho que Israel ficou? Não. Abraão viu a gente? Não. Mas ele comprou aquele pequeno pedaço de terra vislumbrando que Deus era fiel para cumprir a promessa dele. Então é como se, como é que eu posso dizer? Abraão comprou na planta, né? Foi lá e comprou na planta o túmulo de Sara, porque ele confiava que Deus era fiel para cumprir a promessa de que aquela terra que ele estava comprando um pedacinho pertenceria futuramente a todos os seus descendentes. Mas a gente vê aqui, né, que Abraão ele lamenta a morte de Sara, né? E aí ele vai para os moradores da região. Esses moradores, né, os filhos de Et, né, eles estão ali no portão da cidade. Por que no portão? Porque no portão da cidade era como se fosse o tribunal.
onde as coisas eram resolvidas, onde os julgamentos eram feitos, onde os acordos comerciais eram realizados. Por isso que ele vai para ali, verso 3 a 7. E aí vem esse Efron, que tem um campo, e esse campo tem uma caverna. Hoje essa caverna ela não existe mais, né? Eu estava até lendo, é meio confuso, porque foi construída uma mesquita, né, em cima, mas você consegue, parece, né, você conseguia, né? Você entrava, né, e aí você tinha uma escadaria que você descia, e lá embaixo você tem os túmulos, as pedras. A ideia os judeus até hoje são assim, né? Eles marcam as coisas com pedras. Então, por exemplo, os túmulos são feitos de pedra. Então, você tem várias pedras. Então, até hoje está lá o túmulo dos patriarcas, né? Se você tiver curiosidade, você chegar em casa, você pesquisa lá, né? Bota lá no Google lá, túmulos dos patriarcas. Aí você vai ver que está lá os túmulos, né? Não sei se os irmãos sabem, mas os muçulmanos também consideram Abraão como o pai deles, né? A diferença é que para os judeus, né, e para nós, né, cultura judaico-cristã, nós somos descendentes de quem? De Sara, né? Para os muçulmanos não. Eles são filhos de Abraão, mas são descendentes de quem? Da escrava, de Agar. Entendeu? Porque são uma parte dos árabes e tudo mais. Então, verso 8 a 16, ele adquire esse campo, né? Paga o preço justo, né? Por ele, 4 quilos e pouco de prata. Mas o que está em vista aqui, meus irmãos, e o que não pode ser perdido de vista da nossa leitura, é que Abraão, por ter comprado esse campo nessa terra, ele estava confiando mais uma vez que a promessa de Deus seria cumprida, porque ele não hesita em comprar mesmo um pedaço de terra dentro de um território estrangeiro. Mas ele já havia recebido a promessa. Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 13, verso 14 a 18, Gênesis capítulo 15, 17 e capítulo 18. Todos esses textos que nós já lemos e estudamos aqui, eles sempre repetem a promessa da posse da terra. A promessa normalmente é composta de terra, descendência física, né, no caso de Abraão, dos filhos, e descendência espiritual. Outras nações. Sempre a promessa tem essa tríplice perspectiva, né? A promessa ela é a posse de uma terra, ele tem um descendente físico dele, um filho dele, da carne dele, e outras nações também seriam alcançadas por essa promessa. Qual foi a garantia, digamos assim? A garantia foi o fato de ele ter comprado essa terra e ter sepultado ali a sua esposa amada, né? A ideia de que a gente às vezes tem que dar um passo de fé mesmo sem a gente vislumbrar o cumprimento da promessa. A gente é muito imediatista, né? A gente quer ver para crer. E muitas vezes Deus nos chama a crer mesmo sem ver, né? Lembra lá de Tomé, né? Tomé, Maria Madalena aparece para os 11. Ei, Jesus ressuscitou. Aí os cabas, essa mulher ficou sem juízo. Aí os cabas vão lá no túmulo, vê que não está lá o corpo. E aí os detalhes é que é legal, né? Que Pedro, quando entra no túmulo, ele vê os panos lá. Os panos que Jesus estava enrolado. As faixas. Mas as faixas estão lá. Mas o corpo de Jesus não está. Aí eles voltam e dizem, a gente viu o Senhor. Aí os outros, né? Esse cara tão... Aí Jesus aparece no meio dos 10. Tomé não tá. Aí os 10 chegam para Tomé. Tomé, cara, a gente viu o Senhor ressuscitado. Aí Tomé faz o quê? Se eu não vi a marca dos cravos na mão, e se eu não botar o dedo do lado, de modo nenhum eu vou crer. Macho, né, Tomé? Machão, né? Macho demais. Aí quando eles estão orando no cenáculo, que Jesus aparece, Jesus não dá nem boa noite, né? Nem bom dia, nem pergunta por comida. Normalmente Jesus é a primeira coisa que Jesus faz, né?
Chega, vocês têm comida aí? Quando ele ressuscita, o primeiro encontro com os discípulos é isso que ele diz, né? Pai, seja com vocês. Tem alguma coisa para comer aí? E detalhe, ele já estava ressuscitado, né? Estava ressurreto. Né? Bom, a interpretação fica com vocês aí, tá? O pessoal diz, não vai ter comida no céu. Rapaz, há controvérsias, né? A gente pode discutir isso teologicamente depois, mas Jesus ressuscitado, quando ele dá a paz, a primeira coisa que ele diz é, tem o que para comer aí? Diz, rapaz, só tem 2 peixes e uns favos de mel e uns pão, Jesus. Né? Aí quando ele aparece a segunda vez, ele não dá nem boa noite, né? Ele diz logo, ei Tomé, vem cá. Aí Tomé, meu Senhor! Aquele sorriso amarelo, né, que a gente faz, né? Meu Senhor! Eu disse, não, vem cá. Olha aqui a minha mão. Tá vendo, Tomé? Eu disse, oh, meu Senhor, eu tô vendo. Não, Tomé, vem cá. Aí abre o manto, bota a mãozinha aqui. Você disse que queria botar o dedo, bota aqui agora. Aí ele vai, né, Tomé dá aquela célebre frase dele, né? Deus meu e Senhor, Deus meu e Senhor meu. Aí Jesus diz, né, dá um puxão de orelha nele, né? Ah, você só creu porque viu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Abraão é esse exemplo aqui. Isso que Abraão fez aqui, ao comprar aquele campo, é o vislumbre do que nós, como filhos da fé de Abraão, nós devemos ser. Nós somos o povo que crê na promessa. Nós cremos que Jesus voltará. Qual a garantia que você tem que Jesus vai voltar? Garantia física? Nenhuma. Mas nós cremos firmemente que ele voltará. Por quê? Porque ele é fiel. Ele nunca abandonou um filho. Ele nunca quebrou a sua palavra. Ele voltará. E nós cremos e aguardaremos ele. Se ele vir amanhã ou se ele vir daqui a 1000 anos, nós vamos aguardar ele fielmente até que ele volte. Igual o nosso pai na fé, Abraão, aqui, aguardou e comprou pela fé aquele campo, na esperança de que aquela terra que ele havia comprado, apenas um pedacinho de terra, só para enterrar sua esposa, ele estava crendo que aquele pedacinho se tornaria o quê? Se tornaria a terra que os seus descendentes receberiam por herança. Então, essa é a grande lição que o funeral nos ensina. Confie na promessa do Senhor. Confie na promessa do Senhor, mesmo que seja difícil, mesmo que às vezes você não vislumbre aquilo que Deus quer para a sua vida, mesmo que você não tenha em vista o cumprimento das promessas, confie no Senhor. Confie no Senhor. Mas em segundo lugar, capítulo 24, né? O que nós aprendemos aí com o casamento, né? O funeral nos ensina a confiar na promessa de Deus, né? Mesmo sem a gente ver o cumprimento de nada. E agora o que o casamento tem para nos ensinar a respeito do nosso Deus? Vamos ler o capítulo 24? Diz assim a palavra do Senhor. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governa tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Verso 9. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Naor é irmão de Abraão, né? Lembrem disso.
Por isso que é importante ler genealogia. Vamos lá, verso 11. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água. Era de tardinha a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responda, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse, peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu, beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse, vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou, diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu, sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou, temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, ele me falou assim e assim. Por isso, foi até onde ele estava e o encontrou em pé junto aos camelos, ao lado da fonte. E Labão disse, entre, bendito do Senhor, porque você está aí fora. Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse, não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu, diga. Então ele disse, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não busque esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e à minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor, talvez a mulher não queira me acompanhar. Ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai você traga uma esposa para o meu filho.
Você estará desobrigado do seu juramento caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso, você estará desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, leva a bom termo a jornada em que sigo. Eis-me agora junto à fonte de água, a moça que saí para tirar água, a quem eu disser: dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder: beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca trazendo seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou a água, e eu lhe disse: peço que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse: beba, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem você é filha? Ela respondeu: filha de Betuel, que é filho de Naô e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei o Senhor e louvei o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com o meu senhor, digam, do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho, para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam: isto procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela seja a mulher do filho do seu Senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: permitam que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse: não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu senhor. Disseram: vamos chamar a moça, para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Ela respondeu: sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja a mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Olha agora aqui, ó, melhor que dorama, saca só aqui. Ora, Isaac veio de Beer-Lahai-Roi, porque morava na terra do Negueb. Ao cair da tarde, olha os detalhes, ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Eita! Merecia uma música romântica agora, né? Saiu para meditar no campo, erguendo os olhos. Ó, dorama não é nada, a Bíblia é maravilhosa. Saca só, olha os detalhes. Erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos. Olha aí, olhares cruzados. Eita, o romance está no ar. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou e assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Olha aqui, dorama não é nada, meu amigo. A Bíblia é muito mais legal. Vamos lá. Não, calma lá. Eu vou explicar. Calma lá.
Então, o que, que a gente aprende no casamento? Nós aprendemos aqui com esse casamento que no casamento Deus ouve a quem o busca. Isso aqui é a coisa mais que é enfatizada aqui. Porque Abraão, ele pede ao servo, né, de confiança dele, por isso que tem o verso 1 a 9 está dizendo, é o servo de maior confiança, mais velho. E aí ele pede para que ele vá buscar uma moça, uma esposa, para o filho dele, né, na casa dos parentes dele. Aí, meus irmãos, nesta hora aqui, eu agradeço muito a Jesus, e todos os homens aqui, presentes aqui, vão agradecer a Jesus, porque nós somos brasileiros. Amém, irmão Silvio? Glória a Deus, amém, irmão Júlio? Aleluia, irmão Severino, Ed, Davi, né? Daniel, né, não? Glória a Deus, porque somos brasileiros. O costume horrível esse aqui, meus irmãos. A ideia aqui de botar a mão na coxa, isso aqui é uma interpolação da tradução. Ou seja, é um floreio do tradutor. Ao pé da letra, isso aqui, o cara botou a mão nos órgãos de Abraão. Porque era um costume da antiguidade. Porque a ideia é o seguinte. Antes de você ficar rindo do costume dos outros, preste atenção, pra você entender. Eu já disse que a gente é feliz de ser brasileiro, né? Então não vamos malhar do costume dos outros. Mas graças a Deus, né, Dicinho? Apertar a mão tá bom tamanho, né, não, Dicinho? Glória a Deus. Não é não, Julião? Tudo bem, meu irmão? Tá feito o acordo, viu, meu irmão? Vá para lá, né? Na antiguidade, por que o cara botava a mão nos órgãos do outro? Agora entenda, isso não é que o cara fazia isso direto, não, entendeu? Chegava em qualquer canto e pegava no negócio do cara. Não, não é assim, não. Isso só era feito na antiguidade quando o acordo envolvia a vida da família. Ou seja, era um negócio assim muito extremo, de tipo assim, de total confiança, e a sua vida dependia desse acordo. Então aí você fazia esse tipo de juramento. Por que tocar no órgão do outro, né? Segurar na região genital, né, do outro? Porque a ideia da antiguidade era o seguinte, da onde a descendência sai? Sai dos órgãos genitais. Então, o que ele está dizendo? Rapaz, a sua vida e a vida de todos os seus descendentes está dependendo da minha promessa. Então, eu prometo que eu não vou deixar a sua família morrer. Então, o juramento ele era tão sério que o cara tinha que fazer esse gesto simbólico, né? E aí, ele faz essa promessa, só que a seriedade é tão grande, se vocês prestarem atenção, verso 1 a 9, que o servo ele diz, porque entenda, o servo aqui, ele pensa também na vida dele. Porque se ele não cumprir a promessa para com o seu Senhor, obviamente Abraão não ia fazer isso, né? Porque Deus não permite, né? Tirar a vida do outro, mas se em outras ocasiões, em outros contextos culturais, o cara poderia, se o servo não cumprisse a promessa, o servo poderia ser morto. Tamanha era a seriedade da promessa. É por isso que o servo vai dizer o quê? Ei, peraí. Mas se a moça não quiser vir comigo? Aí Abraão diz, se ela não quiser vir, então você está desobrigado da sua promessa. Então, tamanha é a seriedade dessa promessa. Verso 10 a 27, o servo vai, e aí é linda essa passagem, né? Eu sei que é uma longa passagem, né? Mas é lindo, né? Verso 12 é maravilhoso, né? Um servo, um escravo. Depois disse, não, porque Deus é racista, Deus é preconceituoso. Você tem várias passagens bíblicas que Deus, ele ouve a todo aquele que o busca. E aí o servo no meio do caminho ora, Deus, E é lindo o jeito que ele ora, né? O Deus do meu Senhor Abraão. Escuta a minha oração. É por amor ao meu Senhor. Que eu chegue a bom termo, ou seja, que eu consiga cumprir o que eu prometi, o que ele me pediu. E aí o interessante é que Deus o ouve, né? E aí ele é muito específico, né? Se vocês prestaram atenção, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar lá no poço, a mulher que eu pedi água, ela vai ter que me dar água e eu não vou dizer nada.
Ela vai me dar água e ela vai dizer, eu vou dar água para o camelo. Tem só um detalhe, viu, irmãos? Não sei se os irmãos sabem, né? Um camelo, ele, para encher a barriguinha dele de água, é em média de 30 a 60 litros de água. Um camelo, ele pode passar até, eu não lembro ao certo, eu não sei se são 30 ou são 60 dias sem beber água. Por causa do tamanho do estômago dele, né? Inclusive, o estômago dele tem uma divisão, né? É uma divisão onde fica líquido e onde fica a comida. Então, por isso que um camelo ele pode passar vários dias sem beber água. Né? Então, ou seja, olha o pedido que o cabra fez a Deus, né? Ele ia lavar a mão e beber água, e a menina ia oferecer para dar água. Ah, não é um camelo, não. Um camelo já dá trabalho, meu amigo. Você encher no balde um canto para um camelo. Vamos botar por baixo aqui? Vamos botar, digamos que o camelo não estava com muita sede. Vamos botar aqui por baixo, 30 litros de água. Mas se for 5 camelos, são 300 litros, meu amigo, de água. É água para tomar banho, meu amigo. É muita água. Então, o pedido específico, a mulher tem que ser muito corajosa, viu, meu amigo? Tem que ser muito corajosa um negócio desse. E aí o servo orou, e aí lá vem Rebeca, né? É engraçado isso aqui, né? Porque, verso 15, antes que ele acabasse de orar, Rebeca apareceu, né? Aí as descrições de Rebeca, a moça era muito bonita, ele bateu o olho e disse, rapaz, conhecendo o gosto do meu senhor, acho que ele vai gostar dessa vozinha. Mas isso ele estava, ó, só pensando. Você pode me dar um gole d'água aí? Aí a bichinha, não, pode deixar que eu vou dar água para os camelos. E ela deu água para todos os camelos, até os camelos se saciarem. Ou seja, isso aqui não foi assim rápido, não. Isso demorou um tempo, né? E o que acontece, verso 10 a 27, é a confirmação da oração que o servo fez. Porque tudo aquilo que ele orou, Deus ouviu, demonstrando fidelidade para com quem? Para com Abraão e para com aquela oração daquele servo, que se referia a Deus como o Deus do meu senhor Abraão. Então, ele faz a proposta para a família, e aqui tem um detalhe muito interessante, maravilhoso. Os irmãos só... Olha, você tem que ler a Bíblia com cuidado, certo? Os personagens, eles vão aparecer. Lembra que finalzinho do verso 22, capítulo 22, verso 20 a 24 do capítulo 22, tem uma genealogia, né? Você diz assim, mas para que danado tem isso? Porque aparece o nome de Rebeca, que é a próxima personagem. E aqui também aparece o nome de um personagem, que vai ser um caba nojento. Né? Vou logo dizendo. Todo mundo vai ter raiva dele. O nome dele é quem? Labão. Labão rima com o quê? Ladrão. Mas tudo bem, não estou dizendo nada. Venham para as próximas aulas, tá? Mas o que acontece? O texto está só introduzido. Mas se vocês prestarem atenção na leitura, por que Labão corre para ver o cara? Corre por causa disso aqui, ó. Porque Rebeca ganhou um pendente de ouro. Ixi, aqui os irmãos vão ficar muito, né? Aí pendente o pessoal pensa o quê? Brinco, né? No Oriente Médio era no nariz, né? Aí as mulheres agora agradecem porque são brasileiras, né? Pendente no nariz. Então se você vê uma jovem, viu, irmãos? Ó, irmãos, parem de julgar, viu? É bíblico, viu? Se você vê uma jovem com um pendente no nariz, lembre de Rebeca, viu? Porque Rebeca tinha um pendente no nariz, viu? Tô dizendo que esse capítulo de hoje vai dar briga? Calma, deixa eu terminar a aula. Então, ele faz a proposta, verso 28 até 61. É a proposta, ele repete de novo a oração. E aí a família aceita. E aí, quando chega a hora de partir, aí... Vocês já leram, é muito legal. Vocês lembram que Labão fica enrolando Jacó? A mãe dele quer fazer a mesma coisa com o servo. Não. Fique só mais uns dias, só 10 dias.
Aí o servo aqui diz, não. Eu estou aqui porque Deus mandou, viu? Se você fechar atenção, isso aqui é como se fosse versos aqui do 54 até o 59. É como se o servo deu um aperto neles, né? Só, se vocês me segurarem, quem está mandando eu vir aqui não é ninguém não, é Deus, viu? É o Deus do meu senhor Abraão que está me mandando aqui, viu? Vocês vão querer me segurar mesmo? Aí eles pulam fora. Não. Vamos perguntar à moça, ver o que ela quer. Quando pergunta a Rebeca diz o quê? Bora! Eu tenho uma interpretação assim, né? Rapaz, por que ela quis ir embora logo? Um irmão desse e uma mãe dessa, ela queria dar no pé, né? Ainda mais o cara disse que o cara ia ser dono. O servo de Abraão aqui foi um marqueteiro maravilhoso, né? Não? Olha, meu senhor Abraão teve muitas riquezas, se tornou muito grande e ele só tem um filho, a quem tudo será dele. Eu acho que Rebeca fez, opa! Bora agora? E aí ele vai, né? Ela vai com ele. E aí você tem essa passagem aqui, uma coisa muito, muito legal aqui, só para a gente caminhar para o finalzinho aqui. Eu sei que o tempo está estendido, mas vamos lá. Por várias vezes, se vocês notaram, esse servo aqui, ele adora a Deus. Por exemplo, verso 12, verso 26, verso 27 e verso 52. O servo, provavelmente ele viu Abraão orando. Ele viu Abraão falando com o Senhor. Então, e ele teve a resposta dele, da oração dele, respondida. Então, isso parece que o exemplo de Abraão se tornou aquilo que conduziu esse servo também à presença do Senhor. Porque em vários momentos aqui, esse mesmo servo se prostra e adora. Isso é muito lindo, né? E aí você tem esse encontro aqui, né? Esse encontro para botar dorama no chinelo, né não, cara? Rebeca bateu o olho. Aí, e detalhe, a Bíblia é muito legal. Ao pôr do sol, Isaac vem vindo, olha lá aquela quantidade de camelos andando. Obviamente ele viu as mulheres, né? Ela provavelmente vinha vestida diferente das outras mulheres. Ela veio acompanhada das amas. Amas eram escravas que cuidavam das senhoras, né? Então ele bateu o olho, viu só, tem uma mulher ali, né? E aí quando ele vai se aproximando, Rebeca também se interessa por ele. Rebeca pula do camelo, né? Viu aquele homem bonitão assim, rapaz, será que é o cara? Aí pulou, sei quem é aquele brother ali? Aí esse rapaz é meu senhor. Aí ela se cobre, né? Porque era um ato, né? Cobrir-se ali devia ser o cabelo, né? Não era o rosto, não era a burca do Oriente Médio, não, tá? Do islamismo, não. Mas ela cobriu o cabelo, provavelmente. Cobriu o cabelo em sinal de respeito e de reverência. E provavelmente o fato dela ter coberto o cabelo era para dizer que ela era a esposa dele. Ela era a noiva. Porque isso aqui, meus irmãos, que aconteceu, isso aqui era o casamento. Isso aqui é um contrato de casamento. Certo? Presta atenção. Olha o contrato de casamento aqui. O que foi que Abraão fez com o servo? Fez uma procuração. Pegue aqui nas minhas partes e jure. Ele assinou a procuração. Eu vou lá arranjar uma esposa. Ele foi. O que é o casamento? Casamento é isso, né? A procuração legal. A igreja não casa. Quem casa é o Estado. Então eles fizeram um acordo. Abraão, o servo foi lá, falou com a família da moça. A família concordou, ou seja, o acordo entre duas famílias. Então, acordo judicial. O servo passou a procurar, o senhor passou a procuração, a família aceitou a procuração, ou seja, o contrato foi fechado. Quando eles retornaram, foi o que aconteceu? Selaram o casamento como? Na tenda de Sara, um relacionamento sexual. Você tem aquilo que compõe. Até hoje, casamento é assim. Inclusive, casamento onde não tem relacionamento sexual é uma das cláusulas, tanto jurídicas quanto bíblicas, para o casamento ser anulado. Não existe casamento. Se não tiver as testemunhas, o Estado confirmando o contrato e o relacionamento sexual. Se não tiver essas três coisas, não tem casamento. Acabou. Então aqui você tem um casamento muito claramente estabelecido, né? E aí, para a gente terminar, o que a gente deve tirar dessas lições aqui, né? Primeiro, é nas dificuldades que a nossa confiança em Deus é demonstrada.
Então, quando a gente estiver passando por dificuldade, por luta, vá a Deus em oração, para que Deus lhe ensine a confiar nele. Porque é nas dificuldades, Abraão tinha acabado de perder a esposa, mas é nas dificuldades que a gente aprende a confiar em Deus. Não tem como você confiar em Deus na bonança. A gente só confia em Deus quando está num momento difícil. E é ali que a gente aprende a ver que Deus é fiel, que Ele é cuidadoso, que Ele nos ama, que Ele nos protege. Em segundo lugar, meus irmãos, aprendam a orar. Eu estou falando para mim. Aprendam a orar. Deus, Ele escuta a oração. Oração não é palavra vazia dentro de um quarto. Oração é conversa com Deus. E Deus ouve toda vez que a gente ora sinceramente diante de Deus. Talvez a gente ache que Deus não está ouvindo porque as nossas orações são muito vazias. Às vezes, boa parte das nossas orações são rezas. Mas eu não encontro na Bíblia ninguém que foi a Deus com um coração sincero que não foi ouvido. Todo mundo que foi a Deus com o coração quebrantado, sincero diante deles, foi ouvido. Porque Deus sempre ouve aqueles que o buscam. Amém?